Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar da imigração de mulheres em São Paulo. A nossa entrevistada é a vereadora Juliana Cardoso, do PT. Seja muito bem-vinda, vereadora. Muito obrigado por estar aqui mais no programa, para a gente poder bater um papo sobre a questão do parto humanizado e a humanização do parto. E a convite da vereadora, eu recebo a Andréa Carabantes, integrante da equipe de base, o Armis, Convergência das Culturas. Muito obrigada também pela presença, Andréa. Obrigada pelo convite, a vereadora, por dar a oportunidade para a gente falar dos nossos temas aqui. Maravilha. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria de conhecer um pouco mais sobre a sua história. Você é chilena, 6 anos mora no Brasil. Por que decidiu vir para o Brasil? Na verdade, eu conheci meu marido, ele é brasileiro. Eu morava na Argentina, eu já era imigrante e aí eu conheci, a gente combinou. Parece que para mim era mais fácil vir do que para ele sair. Então a gente ficou uma história bem típica, eu acho. Assim, e essa mudança foi tranquila? Você passou por alguma dificuldade específica? Teve as dificuldades da língua, também é uma cidade muito grande, eu sou de Santiago, e mesmo Buenos Aires sendo uma cidade grande, aqui é ainda maior. Então é uma escala assim, eu fiquei apavorada a primeira vez que fui no metrô às 5 da tarde, eu não acreditava que tinha tanta gente. E tem problemas assim também burocráticos, documentos, tudo isso foi meio difícil, mas não teve muito mais assim, no meu caso. Vereadora, que fenômeno é esse que passa o Brasil, especialmente a cidade de São Paulo, que recebe tantos imigrantes? Na verdade, São Paulo bom, Brasil, né? Mas São Paulo especificamente, ela recebe todos os imigrantes de toda a parte do Brasil, né? Em especial, quando a gente começou, né, aqui a gente tinha muito povo nordestino e aí você foi também se organizando com outras imigrantes de outros países. Então, São Paulo, ele traz muitas pessoas que vêm, muitas vezes à procura de trabalho, de emprego, de uma qualidade de vida melhor. Outros vêm fugindo mesmo da morte, né, dependendo do país. Então, a São Paulo acolhe todo mundo, né? Aqui a gente tem diferente de outros estados do Brasil, a gente tem uma recepção muito boa em determinados espaços para os imigrantes. Claro, a gente tem ainda muita dificuldade de outras pessoas que acharem que não precisa vir, não tem que vir, dificulta, tem preconceito. Mas tudo isso a gente vai transformando em luta e a gente acolhendo todo mundo de uma certa forma. É isso, Andréa? É que, na verdade, tem melhorado bastante. A gente percebe que, por exemplo, os trâmites na Polícia Federal, que é a primeira coisa que você enfrenta quando chega, tem sigilo. Eu cheguei bem no momento que teve uma anistia, então meu documento demorou 2 anos para sair, por exemplo. Mas agora é bem mais rápido. Também com o governo municipal agora tem um pouco mais de estrutura, mas também a gente entende que tem uma quantidade de imigração que é muito grande. E mesmo assim, o Brasil é um país que abre, tenta acolher, isso a gente valora muito. E é sobre as políticas públicas, vereadora? Existem políticas públicas voltadas para os imigrantes aqui na cidade de São Paulo? Então, com essa nova estruturação da Secretaria de Direitos Humanos, você tem uma coordenadoria específica que trabalha com a questão dos migrantes e imigrantes da cidade. E você tem mas você tem algumas entidades sociais que também fazem algum trabalho para poder ter o acolhimento, né? E isso vai ajudando você a estar buscando políticas públicas, né, para poder atender e qualificar e organizar essas pessoas no mercado, não só de trabalho, mas a língua, mas também a organização da escola. O que a gente tem de dificuldade hoje? Muitas vezes a cultura deles é muito diferente em alguns aspectos da cultura de São Paulo. E isso dificulta, porque não é toda escola, todo o equipamento público que tem um entendimento, uma humanização, um acolhimento dessa cultura para poder entender o que é tão importante para aquele migrante que está chegando. E é nesse sentido que acabam surgindo organizações como a UARMIS, que você faz parte, né, André? Fala um pouquinho sobre o objetivo.
Dá o Armos para a gente. Bom, a gente é um grupo de mulheres imigrantes. Também a gente trabalha, tem brasileiras no grupo. A gente não é fechado. E o trabalho, na verdade, tem a ver com, por uma parte, o empoderamento das mulheres imigrantes. Que elas conheçam seus direitos, conheçam o acesso, as possibilidades que elas têm na cidade em todos os âmbitos, saúde, trabalho. Também a gente trabalha muito o tema assim, do parto humanizado nas mulheres imigrantes, do acesso aos equipamentos públicos, pré-natal. Mas é isso, na verdade, o tema mais específico é o tema das mulheres, os problemas das mulheres imigrantes, e a gente trabalha com as mulheres, principalmente. E a gente poderia falar de principais problemas, principais temas levados pelas mulheres imigrantes até o Armos, por exemplo, já que é o seu reduto, onde você está recebendo essas pessoas, está conversando? Teria esses principais problemas? Principais queixas, a gente poderia levantar? Que tem, assim, meio que tudo englobado pelo machismo. Assim, as mulheres imigrantes sofrem também muito com o machismo porque elas ficam mais invisíveis dentro da migração. Os imigrantes já são invisíveis, as mulheres ficamos ainda mais, e os problemas das mulheres ficam ainda mais escondidos. E as mulheres têm problemas nos mesmos âmbitos que os homens, mas também tem o tema mais específico, como parto e gravidez. Tem também o tema de que as mulheres às vezes são as últimas em tirar a documentação porque se privilegia o homem que sai para trabalhar e os filhos que vão para a escola. E às vezes a mulher fica muito dentro, pelo mesmo, fica dentro da comunidade e demora mais para aprender a língua, ou às vezes nem aprendem. Aí tem muito mais dificuldade para sair, então são muitas situações que fazem com que a mulher fique às vezes muito invisível mesmo, assim, realmente invisível, escondida. Vereadora, qual o peso da discriminação, né, na integração da mulher imigrante? É muitos, né, assim, porque começa a questão do parto, né, as mulheres, elas têm a própria cultura de você ter o parto, e normalmente é um parto normal, é o tempo do corpo da mulher, o tempo do bebê. E aqui na cidade de São Paulo, a gente tem né, a cesárea e uma epidemia, né? Tanto que a gente não consegue, dentro das organizações de potencial que você tem que ter cesárea, tanto de cesárea você ultrapassa, porque a gente vê que os hospitais, eles não são voltados para a questão do parto natural. E você tem também, muitas vezes, a cultura de você ter a organização de você tomar, por exemplo, chás, né? Tem a questão da placenta, tem toda uma forma de um parto que, para essas mulheres, é uma cultura, e uma cultura importante, e muitas vezes até, acho que religiosa, né? Em algum determinado ponto do parto. E aí você acaba tendo já chega no hospital, já querem colocar, né, o soro, já querem colocar na casa de parto, para ter trabalho de parto, para poder fazer a cesárea. E isso, para as mulheres, é uma violência muito grande, né? Tanto que a gente tem mulheres que têm o bebê aqui, aí ficam até um tempo, e depois elas voltam para o seu país para poder ter o bebê lá e depois voltar. Porque elas precisam ter essa organização. Quem tem recurso financeiro para isso, né? Porque não são todas. Quem não tem, elas ficam brigando o tempo todo com o médico, a equipe, para poder conseguir ter o seu parto normal. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem, que é impressionante. É impressionante, e as mulheres sofrem muito com isso. A questão de documentação, isso e o machismo predomina, é fato, né? Tanto que elas acabam tendo muitas vezes, elas nem percebem que é tanto machismo, que às vezes elas, não, vamos resolver de todo mundo e depois, se der, né, a gente faz. E aí você tem entidades como essa que possam puxar os direitos, né, tentar trabalhar a língua, para que a mulher também tenha uma autonomia, né, na cidade. Esses assuntos fizeram parte das reivindicações da 9ª edição da Marcha dos e das Imigrantes, que aconteceu recentemente, Andréa. O que é que foi levado às ruas? Na verdade, a gente organizou em conjunto com outras organizações de mulheres.
à frente de mulheres imigrantes, um bloco dentro da marcha, porque a gente percebeu a necessidade de levantar as demandas específicas, todas essas coisas que a gente já falou um pouco, para fora e também para dentro da comunidade imigrante. Porque mesmo dentro da comunidade imigrante, o tema da mulher não era muito trabalhado, específico da mulher, os problemas específicos. E a gente sentiu que era muito importante mostrar-nos organizadas, que nós temos voz e que nós podemos nos organizar e colocar nossas demandas e ver que os companheiros vão com a gente. Assim. Então, a ideia do bloco foi essa, fazer barulho, ser colorida, levar a coisa cultural também, porque a gente também na Guarmis tenta muito colocar a coisa de que o imigrante é um aporte. Então, eu como chilena tenho meus aportes para fazer aqui. Eu não quero impor minha cultura, mas também não quero apagar o que me faz diferente. E eu quero ter a possibilidade, por exemplo, de passar isso para o meu filho. Eu tenho um filho de 3 anos. Então, essas coisas para a gente são muito importantes. E na marcha também a gente queria mostrar a diversidade de mulheres que tem nessa cidade. E que estamos todas organizando aos pouquinhos, vamos tentando ser mais, assim. Mas foi isso, mais ou menos. Vereadora Juliana, qual a importância da realização dessas mobilizações, dessas manifestações? Na verdade, eu sempre acredito na mobilização, na organização do povo, né? A gente não consegue políticas públicas voltadas e olhadas para determinado tema se não tiver um movimento. Então, a marcha, eles estão todo ano, né? Estão com tema. Eu achei o bloco fantástico, né? Eu participei, né, do bloco das mulheres e elas se organizaram bem, foram para a rua, fizeram um hino, né, falando da questão das mulheres migrantes, e é dessa forma que a gente vai ocupando os espaços, é dessa forma que a gente vai entrando no poder público, é dessa forma que a gente vai entrando na sociedade, dizendo que nós temos direitos sim, e direitos e que não precisa ter fronteiras, né? O ideal era não existir fronteiras para nenhum dos países, né? Que a gente tivesse um acolhimento de direitos humanos voltado não só para as mulheres, mas para um povo, né? A gente tem visto ultimamente o que tem acontecido com o povo por conta das guerras, né? A gente tem visto cenas lamentáveis, né? Na televisão. E isso machuca muito a gente, né? E o povo brasileiro é um povo muito acolhedor. Existe preconceito? Tem, existe. Isso, né, infelizmente, é cultural. Mas, mesmo assim, entre todos os países, a gente ainda consegue ser um povo acolhedor na dificuldade. Então, a marcha vem para isso, para poder dizer que eles estão aqui, têm direito, sim, e querem ocupar os espaços, sim. Muito obrigada, vereadora. Chegamos ao final do primeiro bloco. Queria agradecer muito a sua presença, André, e pedir que você deixe uma mensagem para os imigrantes, para os paulistanos que recebem tantos imigrantes. Na verdade, a gente assim, gostaria de ter mais mulheres organizadas, com a gente ou sem a gente, mais organizadas, levantando suas demandas. E para as pessoas... Não sei, a gente agradece, a gente é bem acolhido aqui. E acho que é isso, assim. Não saberia o que pedir para as pessoas, mas aceitar a diversidade. Eu acho que a convergência das culturas é uma coisa que para a gente é muito importante. Ok, muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Sala de Visitas. Hoje falando de imigração e violência obstétrica. Até já!